antropólogo Luiz Eduardo Soares. Luiz Eduardo, a gente já conversou, inclusive, via link com Nova York. Verdade, exatamente. O que estava acontecendo com você naquela época que você teve que ir para os Estados Unidos? Eu tive uns problemas com setores da Polícia do Rio de Janeiro, hoje conhecidos como milicianos, e eu era subsecretário de Segurança, depois me tornei coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania do Estado do Rio de Janeiro. Nós começamos a implementar algumas reformas, um combate duro contra a violência policial e a corrupção policial. E aí você pode imaginar, as reações acabaram se multiplicando e não houve apoio político suficiente. E eu vivi uma situação que, infelizmente, 10, 11 anos depois, se repete agora, claro que com outras características, com o meu amigo, o deputado estadual Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro. Não sei se você soube, ou se os nossos amigos aqui estão acompanhando, mas ele está saindo do Brasil, provisoriamente, felizmente por pouco tempo, mas porque se agravaram as denúncias. Hoje, na primeira página do Globo, há uma informação muito assustadora sobre as ameaças que ele tem sofrido. E nós todos amigos dele, e os eleitores dele, e os admiradores dele estão muito preocupados. De novo, o problema da luta contra a corrupção policial, a brutalidade policial e as consequências, o preço que a gente paga por isso. Mas hoje em dia, a situação no Rio de Janeiro está melhor do que estava na sua época? Eu acho que sim, Jô. Tudo no Rio de Janeiro está melhor, o clima, o astral, no Brasil de uma maneira geral, né? Acho que há um clima, uma atmosfera de otimismo, de esperança, uma iniciativa como a UPP, que abre, né, novas possibilidades. Mas dizem que dá realmente resultado, que deu resultado. Claro, nós tínhamos feito algumas experiências do mesmo tipo, sempre com sucesso, porque quando você trata as comunidades mais pobres, como você trata os bairros mais ricos, oferecendo serviço policial 24 horas, com respeito, com educação, com treinamento adequado, os resultados aparecem. Né? Agora, há também os lados ruins que permanecem, né, Jô? Eu mencionei o Marcelo Freixo justamente para fazer essa referência ao que, entretanto, a despeito de tantos esforços da sociedade do Rio, dos vários governos, apesar de tudo, e de setores policiais que estão lutando também contra a corrupção e a brutalidade, apesar disso tudo, as coisas continuam. Para você ter uma ideia, Jô, de 2003 a 2010, 8.708 pessoas foram mortas por ações policiais no estado do Rio de Janeiro. Mais de 1.000 por ano. E eu não preciso dizer a classe social e a cor da pele de quase todos eles. A juíza Patrícia Scioli foi assassinada recentemente, ela é uma lutadora contra esse processo. E como é que está esse caso especificamente? Felizmente, foi bem conduzido, os indiciados, acusados, estão presos. Um tinha sido comandante do batalhão no qual, junto ao qual trabalhava juiz, o batalhão de São Gonçalo, imagina, o coronel responsável pela polícia na área que estava sob a responsabilidade judicial da doutora Patrícia. Esse coronel teria, segundo as acusações, organizado o assassinato, mobilizando seus subalternos, os outros policiais. Eles estão todos presos. Não, é uma coisa de uma brutalidade que parece coisas de Chicago nos anos 30, exatamente. Noite de São Valentim. Ou parece o Rio de Janeiro de anteontem. O Rio de Janeiro da minha época, quando eu tive de sair do Brasil. Quer dizer, esses são os aspectos que continuam. Mas, se você me permite, eu trouxe 2 livros. Um deles, se você não conhece, esse aqui é um livro para você. Pois é. Eu vi esse livro aqui na produção. De lançar. Justiça, Luiz Eduardo Soares, autor de Elite da Tropa pela Nova Fronteira. Nova Fronteira. E esse livro aqui, Júlio, não sei se você já ouviu falar desse livro. As Esganadas. Esse eu já ouvi Parabéns pelo lançamento. Obrigado. Eu trouxe aqui, bom, meu genro querido faz aniversário hoje, ia ser muito bacana. As Esganadas. Né? Gabriel, pai de Manuel, meu neto, que tem 40 dias, então... Bacana, né? Como é o nome? Um presente de aniversário com a dedicatória do Como é o nome? Gabriel. Gabriel. Tá aqui. Genro querido merece essa... Tem um amigo meu que disse assim, as esganadas eu espero que logo se transforme em as esgotadas. Tá bom.
Mas aquelas filas do seu lançamento, rapaz, Não, que eu fiquei inveja, realmente boa inveja, comovido. mas é impressionante, porque horas e horas naquela procissão. Puxa Olha aí. vida, olha. Eu Tá me aí, lembro que querido, aconteceu obrigado. com o Zueni Ventura, quando ele lançou Cidade Partida, também aquela verdadeira consagração. Imagina, Obrigado. eu que te agradeço, Ju. Também. Você assinou para mim ou não? Claro, imagina. Veja lá, hein? Evidente. Senão eu te mando para Nova York. Você sabe que, bom, tem duas pessoas aqui, a Juliana e o Alexandre, que moram no Rio de Janeiro. Vocês sentem uma mudança em relação à violência diminuir no Rio de Janeiro? Alguém já foi, algum de vocês já foi Nunca fui assaltado? assaltado no Rio, nunca. Hein? Nunca fui assaltado no Rio. Não, eu E- também Juliana nunca também. fui assaltada, mas eu tenho muito medo de morar no Rio, eu dirijo à noite com muito medo. Sinceramente, eu não me sinto mais segura agora do que há 10 anos. Mas também eu não vivo no meio da política, eu não sei avaliar dessa maneira. Eu avalio como uma cidadã que mora no Rio de Janeiro e que tem medo da cidade que mora. Eu me sinto muito... Desculpa, Ju. Não, fala, Alexandre. Eu me sinto muito à vontade no Rio de Janeiro. Eu acho que realmente são problemas de violência, assim, localizados. Eu acho que também tem muita essa violência, assim, que eu acho que é fundamental, que é o descaso, a miséria, a falta de perspectiva profissional das pessoas. E eu acho que cada vez o Brasil também está melhorando, as coisas estão, né, economicamente melhorando. Eu acho que é fundamental para as Olimpíadas, para a Copa, as melhores que estão sendo implantadas e o PAC, enfim, coisas Então, mas acho que realmente também é uma coisa assim que fica um pouco estigmatizado, assim, sabe? Hoje eu tive, por exemplo, semana passada eu tive no Morro do Vidigal fazendo um recital de poesias, pessoas ali no Nós no Morro, culturalmente necessitando também da cultura, da informação e não serem marginalizadas e um estigma assim pesado. E eu acho que a violência é uma coisa geral no Brasil inteiro, cidades mais ou menos, enfim. Então eu fico assim um pouco, eu fico muito tranquilo no Rio. Claro que há violência, né? Mas às vezes eu acho que também às vezes se pega muito nesse fator violência e policiamento e que é o que vai resolver. E se fala pouco, assim, às vezes, muito dessa coisa da falta de condição, de morar numa favela, de não ter esgoto, de não ter saneamento, de não ter educação direito, de não ter oportunidade de trabalho. Então, eu acho, às vezes, um pouco... Não é exagero, mas acho que, às vezes, se prende numa coisa só. A violência, acabar com a violência. E eu não vejo muito assim, sabe? Eu acho que o carioca, mal bem, as pessoas, sabe, se viram e estão buscando maneiras alternativas de ganhar o seu dinheiro, indo à luta enfim, eu também não desabafo. Só um complemento. Eu penso também que há 15, quando eu era criança, há 30 anos, enfim, o medo era da gente ser assaltado. Hoje a gente tem medo de ser assassinado. Entendeu? É outro nível de violência, né? Mudou o assalto para a morte, a bala, o tiro, a queima-roupa, entendeu? É outro nível, não era assim. Então a nossa violência, as armas, o desenvolvimento das armas, dessa indústria e tudo isso, Mas só não só no piora. Rio, né? Não, no Brasil, no mundo, na verdade, Não, no né? mundo, mas sim, uma pessoa... Rafael, você que também mora no Rio, sente que está melhor a situação? Eu não sei, na verdade nunca aconteceu nada comigo também, assim como meu raro vizinho Borges, mas o Rio tem aquilo, né? Tem lugares que são seguros, tem os lugares mais afastados são mais perigosos por natureza. O que eu sinto, o que eu sei, de onde você anda. é que hoje em dia a situação está bem melhor nesse sentido do que estava antes da tomada das favelas, do Alemão, etc., que a situação melhorou muito. É isso que você acha também? Acho que sim, acho que houve melhora, mas os depoimentos são verdadeiros, são importantes, são legítimos,
Porque o Rio é uma cidade muito grande, muito diversa, as situações são muito complexas, muito variadas, e nós vamos colher os depoimentos, os testemunhos mais variados, todos eles verdadeiros. A situação é muito grave, há muita brutalidade, sim. Nós temos problemas policiais gravíssimos, necessitamos de uma refundação das polícias, sim. Mas houve avanços, claro, houve conquistas, houve abertura de novas perspectivas, inclusive na direção do que o Alexandre dizia, mais sensibilidade para as questões sociais, maior compreensão sobre as raízes sociais desses dramas, né? Dos jovens que acabam sendo recrutados para o tráfico. Nós temos de competir com o tráfico oferecendo alternativas. Já há uma compreensão maior e eu acho que, por isso tudo, nós estamos dando alguns passos adiante. Mas o problema é sério, o Marcelo Freixo está com essa dificuldade, está com essas ameaças, reiterando, reproduzindo uma novela que nós vimos há 11 anos, quando eu estive via Nova York com você aqui pela primeira vez, né? Agora, qual é o tipo de ameaça que ele recebe? Nós vamos matar você, o cuidado, é uma coisa bem explícita. Assim? A ameaça mais recente, ele recebeu 7 nessa última semana. A mais recente, que foi hoje apresentada no Globo, com uma descrição bastante detalhada, diz o seguinte: numa certa padaria, na área do Rio de Janeiro, numa das áreas sob controle das milícias, para quem não sabe, são máfias policiais que tomam de assalto uma determinada região e impõem a exação fiscal paralela, não é, sobre todas as atividades econômicas, uma espécie de máfia hipertrofiada, uma máfia potencializada, porque a máfia operava mais na bebida, ou no jogo, ou numa área determinada. Eles conquistam território, então impõem impostos, impõem taxas a todas as atividades econômicas imagináveis, fazem até migração, vendem terrenos públicos, etc. Lá eles teriam se encontrado, nessa tal padaria, 30, 40 milicianos, discutindo a morte, o assassinato de Marcelo Freixo por R$400 mil. Havia lideranças milicianas, porque o Marcelo foi presidente da CPI no Rio de Janeiro, na Assembleia Legislativa das Milícias. Ele indiciou mais de 200 milicianos, muitos deles, inclusive deputados, foram presos. Esse é um sinal positivo, né, de avanço. O fato de nós estarmos falando disso tudo também é uma manifestação de que a sociedade não suporta, não aceita mais esse tipo de constrangimento, de chantagem. E muitos ouviram e houve uma confluência de informações para o Disque Denúncia e para a própria Secretaria de Segurança a respeito dessas ameaças, mostrando que elas eram consistentes, e tanto que as autoridades responsáveis estão multiplicando o apoio à segurança. Marcelo anda sempre apoiado. Mas, como dizia o Alexandre, o problema não é do Rio de Janeiro. Eu tenho 2 queridos amigos, Rodney Miranda e o Carlos, Dr. Carlos Eduardo Ribeiro Lemos, juiz criminal no Espírito Santo. Rodney hoje é deputado, foi secretário de Segurança. Nós escrevemos juntos um livro chamado Espírito Santo, sobre o crime organizado no Espírito Santo. E contamos a história do assassinato do juiz Alexandre. O juiz Alexandre foi morto em 2003, em março de 2003, 32, 33 anos, um rapaz jovem, muito capaz, muito competente, dedicado, corajoso, e foi assassinado, segundo todas as denúncias, por um complô composto por um juiz, um juiz e alguns outros representantes do judiciário, um coronel, policiais civis, policiais militares, políticos e grupos das elites locais. Bom, felizmente houve o processo, ainda nem todos estão presos, ainda há muito por fazer. No entanto, esses que foram amigos de Alexandre, do Alexandre vítima do complô e do assassinato, que lutaram contra isso, que investigaram e prenderam pelo menos parte do grupo do crime organizado, esses, o Dr. Carlos Eduardo e o Dr. Rodney, continuam com segurança. Então, como eles dizem, nós estamos presos e os nossos algozes, aqueles que ameaçam a nossa vida, aqueles que ameaçam a segurança do Estado, continuam por aí, protelando, prorrogando sempre as decisões finais. Até porque há ameaças a jurados, vocês podem imaginar, não é? Pois é, aí o que me impressiona muito é o lado da impunidade, que acontece muito. Muito, Jô. Você sabe que no Brasil, só 8% dos homicídios dolosos, que são os crimes mais graves, os assassinatos, né? 8% apenas são investigados com êxito. Isso significa que nem chegam à justiça 92% dos assassinatos. Quantos assassinatos por ano no Brasil?
cerca de 50 mil. Nós somos o segundo país do mundo em números absolutos, só ultrapassados pela Rússia. Em números 50 absolutos, não em números mil? relativos. Cerca de 50 mil. 50.252 são os números oficiais de 2009. Bom, é mais do que aconteceu na Líbia agora. Pois né? é, pois é. E 92% sequer são investigados. A Polícia Civil não dá conta de investigá-los, a Justiça sequer pode agir, o Ministério Público sequer pode agir. Então é um quadro de impunidade nessa área muito grave, relativo aos crimes mais graves. Eu trato no livro de vários aspectos. Um dos aspectos que são objeto da reflexão no livro é justamente esse. Nós estamos prendendo muito e prendendo mal. De 1996 até hoje, nós passamos de 160 mil presos para mais de 500 mil presos. Nós somos o país do mundo com a maior taxa de crescimento do número de encarcerados. Claro que os campeões mundiais de encarceramento são China e Estados Unidos, mas o Brasil é o que mais cresceu em termos de população carcerária, população prisional. Quem é que está sendo preso nos últimos anos? Estão sendo presos jovens que não usaram violência, que não usaram arma, que vendiam, negociavam drogas ilícitas e que, entretanto, foram condenados à privação de liberdade e estão convivendo com outros que são efetivamente perpetradores de crimes graves e violentos e se organizam. Esses jovens que, para sobreviver, enfim, para ganhar algum dinheiro diante da situação de desigualdade que nós vivemos, recorreram à prática ilícita, indesejável, do negócio da droga ilícita, sem arma e sem organização, eles estão presos e num volume crescente, a tal ponto que eles já constituem a maior parte dessa nova população carcerária que tem sido produzido por esse afã, por essa voracidade encarceradora que tem caracterizado as nossas políticas públicas na segurança e política criminal e as políticas criminais nos últimos anos. Então, nós estamos prendendo muito quem não precisava necessariamente estar preso, quem podia ter outro tipo de tratamento, poderia receber outro tipo de abordagem, mereceria outras oportunidades, até porque não recorreu à violência. Nós estamos prendendo muito e mal. E aqueles que efetivamente usaram violência sequer são investigados. Quer dizer, há uma distorção realmente extraordinária. Um acerto, de alguma forma, né? Sei lá, ali não prende, aqui prende, né? Tem um complô nesse sentido? Não, João, eu acho que não é propriamente um complô, porque ninguém deseja isso, não é vontade de ninguém, né? Isso decorre da convergência de múltiplos fatores. A Polícia Civil não tem condições, Brasil afora, isso evidentemente tem exceções, ilhas de excelência, nós devemos considerar a variação que é muito grande. Mas, de uma maneira geral, a Polícia Civil não tem sido capaz, até por conta do número, das precárias condições, da falta de investimento na perícia técnica, Brasil afora, não tem tido condições de investigar os crimes mais graves. E, com isso, a polícia acaba prendendo aquele pequeno criminoso por conta do pequeno ato, aquele que pode ser objeto de uma ação por flagrante, que é capaz de ser, portanto, objeto de uma ação de uma estrutura institucional muito precária. Esses são objeto desse filtro com que se refrata a aplicação da lei. A lei é igual para todos na teoria, mas na prática ela é refratada por escolhas, decisões, focos, abordagens e por investimentos diferenciados das secretarias de segurança, das polícias, etc. Quem é que tem sido objeto da ação da segurança pública? Em geral, são aqueles mais pobres que buscam sobreviver, muitas vezes sem nenhum apelo à violência e que poderiam merecer um outro tipo de abordagem, outro tipo de tratamento, para que nós, inclusive, marcássemos muito claramente que nós, como sociedade, não suportamos e não admitimos a violência. Certo. Né? E não podemos tolerar conviver, resignando-nos a conviver com ela. Bom, eu conversei aqui com o Luiz Eduardo Soares, que está lançando Justiça. E, se eu não me engano, tem colaboradores aqui também, o André Batista, isso? Não, isso do livro, o Elite da Tropa 1, Elite da Tropa 2, é que eu fiz com o André Batista, Rodrigo Pimentel e Cláudio Ferraz. Tá bom, muito obrigado pela sua presença. Prazer. Daqui a pouco a gente